Bom dia. Então, pessoal, nós estamos retornando mais uma vez, tá? Para conversar um pouquinho sobre a realidade social, política e sanitária, moral, ética do Brasil na nossa atualidade, ou seja, naquilo que nós temos verificado nos últimos 5, 6 dias, tá? Aí eu intitulei esse vídeo de CPI da Covid-19, personagens e personalidades, mentiras e contradições. Tá? Mentiras e contradições porque é o que nós verificamos muito nesse processo, não é? Haja visto o que saiu hoje no jornal, que o Omar Aziz, que é o presidente da CPI, não é? Ele vai afirmar que o ministro Queiroga vai voltar a depor na CPI, até porque mentiu em seu primeiro depoimento. O ministro da Saúde vai ter que voltar aqui, porque mentiu muito, mentiu demais, mentiu até mais do que o Van Hagen, tá? Van Garten. Então, é isso. A gente vai tentar falar um pouquinho, apresentar uma reflexão acerca dessa situação toda que se verifica no país, onde mantemos um número de acima de 2.500 mortes por dia, acima de 70 mil novos casos, e o governo falando em voto impresso, falando em meu exército, o governo do senhor tenente, que na verdade ele não é capitão, né? Ele era um tenente, não tinha condições de ser um capitão, então tenente Macunaíma Messias, tá? E assim, o erro não é exclusivo do senhor Macunaíma Messias, ele é extensivo a todo esse primeiro escalão do governo, tá? Isso está ficando muito claro nessa CPI. Eu tentei pensar aqui uma estrutura mínima para a gente refletir um pouco sobre os acontecimentos dos últimos 6 dias, tá? 7 dias, 8 dias, enfim. Por exemplo, quando eu imagino o Ministério da Saúde, eu fico pensando no que a Flúvia disse aqui, né, que é ministra, secretária da Educação, da Saúde aqui em Goiás, ela disse, não é? Que ela nunca tinha visto, em mais de 21 anos que participa de vacinações, uma vacinação tão desorganizada quanto essa. Fica muito, muito parecendo mesmo com aquilo que o Luiz Henrique Mandetta disse, sabe, da busca de uma imunidade de rebanho, né? Que o presidente Macunaíma Messias, o tenente, ele disse, né, quando foi para inaugurar aquele hospital de campanha Águas Lindas, com o governador Ronaldo Caiado, e o Mandetta estava junto, não é? Ele vai abraçar o governador Caiado e diz, olha, vamos contaminar todo mundo, não é? Que a ideia dele é bem essa, buscar a imunidade de rebanho, literalmente rebanho, tá? Então, isso me parece muito evidente. E quando eu penso fundamentalmente em personagens e personalidades, eu quero destacar aqui que a nossa atenção está voltada para dois personagens específicos, tá? Primeiro, três personagens, me desculpe. Primeiro, o Macunaíma, né? Messias, o tenente Macunaíma Messias, que é o presidente da República, então ele é um personagem, tá? E não é uma personalidade. Segundo, o Pazuello Pinóquio, né? O general também é um personagem, porque ele mente, mente descaradamente, tá? E agora nós temos um novo personagem, que é o senhor Fábio Wargarten, não é? Que ele me lembra muito o Pica-Pau, sabe? Que mente e cria intrigas, enfim, tá? E também nessa mesma linha, eu ainda não me decidi, é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que também é um personagem, ele não é uma personalidade, tá? Porque ele se situa muito nessa
dimensão da mentira, tá? Ele mente descaradamente, não é? Na verdade, eu não sei se ele está mais para Pinóquio ou mais para Pica-Pau. Então eu ainda vou decidir, tá? No próximo vídeo já vai estar caracterizado se o Marcelo Queiroga representa o personagem do Pica-Pau ou o Pinóquio 2, né? Que seria bem adequado na continuidade do Pinóquio 1, né? Seria o filme, né? Pinóquio, o Retorno, com Marcelo Queiroga, não é? Nós temos Pinóquio, o filme Origens, com o general Eduardo Pazuello, e o Pinóquio, né? O Retorno, com o doutor Marcelo Queiroga, que eu nem sei se é doutor, eu acho que não é. Acho que ele é um médico, né? Um cardiologista. Não sei se fez doutorado, mas enfim, isso não vem ao caso. O complicado é pensar, e aí eu listei esses personagens na seguinte ordem, não é? O Luiz Henrique Mandetta, o Nelson Teich, na sequência, o Pinóquio Pica-Pau, Marcelo Queiroga, tá? Ainda nessa sequência é o Fábio Van Garten, tá? Que é um Pinóquio seguramente. Esse não exclusivamente, que é um Pinóquio, ele é um Pica-Pau. Ele é o Pica-Pau, ele representa o personagem do Pica-Pau, certeza, tá? Porque ele mesmo se colocou nessa CPI, enfim, daquele jeitinho do Pica-Pau mesmo, do desenho Pica-Pau. Análise acadêmica sobre isso é só buscar, tá? Então, é o senhor Fábio Van Garten, tá? E, por fim, o senhor Pinóquio Pazuello, o original. E tem também, óbvio, né, o personagem mais importante de todos, o imperador, sabe? Ele pensa que é o imperador, o poder supremo, senhor Tenente Macunaíma Messias, né? Literalmente é o Macunaíma que vocês estão pensando aí, tá? Do Mário de Andrade, o herói sem nenhum caráter, vai nessa direção, porque ele leva à estratosfera as práticas e atitudes e comportamentos tanto de Pinóquio, do personagem Pinóquio, quanto do personagem Pica-Pau, tá? E só para deixar bem claro, quando eu digo personagens e personalidades, personagens, então, eu poderia classificar aqui pela ordem, não é? O Pinóquio Pica-Pau Marcelo Queiroga, o Pinóquio Eduardo Pazuello, tá? E o Pica-Pau Fábio Van Garten. Então são três. Ah, sim. O personagem Mor, que é o Macunaíma, o Tenente Macunaíma. Então são 4 personagens. E eu tenho 3 personalidades, tá? O Luiz Henrique Mandetta, o Nelson Teich, e, para minha surpresa, o almirante Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, que teve uma participação bastante firme na CPI, com personalidade, tá? E com um respeito adequado, um respeito visível aos técnicos, aos seus assessores na Anvisa. Ficou claro isso, tá? E que ele se posicionou com clareza a favor da vacina e que foi muito elegante ao dizer que é amigo do presidente ou próximo ao presidente, Macunaíma Messias, mas considera que ele pensa diferente, não é? Ele tem uma visão de mundo diferente. Então, o Antônio Barra Torres, o almirante Antônio Barra Torres, se constitui uma personagem e uma surpresa para nós, tá? Porque ele já participou de algumas manifestações com o senhor presidente da República, enfim, isso é complicado, né? Pensar nessa situação, tá? Bom, essas são algumas observações preliminares. Mas eu queria dar uma notícia rapidamente aqui, porque foi veiculada no dia de ontem e anteontem, começou anteontem, no dia de ontem novamente, que resolveu-se, sabe, o Ministério da Saúde resolveu vacinar os atletas da Pfizer, os atletas das Olimpíadas, considerando que eles vão participar, né, dos Jogos Olímpicos no Japão. Essa insistência, é complicado pensar nisso
Isso é um debate, faz parte de um debate muito sistemático ainda. Agora, em julho próximo, né? Daqui a 2 meses. E aí, vai vacinar, e óbvio, com a vacina da Pfizer, tá? E vai vacinar a primeira e a segunda dose, dentro do que a bula prescreve, que é o intervalo de 21 dias. Diz que vai respeitar literalmente o intervalo de 21 dias. Agora, para os outros brasileiros, o ministro Marcelo Queiroga Pinóquio barra Pica-Pau, ele está dizendo que são 3 meses de intervalo. Aí eu fico pensando, quando a gente compra um remédio, né, um remédio importante, um remédio forte na farmácia, a gente segue a bula. O médico indica para você seguir a bula. O médico não vai dizer para você um remédio que você tem que tomar uma dose hoje, uma dose em 21 dias. Você diz, toma uma dose hoje para tomar outra daqui a 3 meses. Sabe, é absurdo, porque quando se trata de uma fiscalização externa, porque esses atletas brasileiros vão ser fiscalizados externamente para entrar no território japonês, aí ele vai seguir o que a bula prescreve. Agora, para nós brasileiros, não. O que interessa é número, sabe? Vacinou 50 milhões com a primeira dose, vacinou 50 milhões, não fala com a primeira dose, fala 50 milhões. 40% da população está vacinada. Não, cara pálida. A primeira dose precisa da segunda dose, sabe? Ela não tem função definitiva, não é? Mas e é muito estranho, causa estranheza você imaginar que o intervalo preconizado, e a Pfizer respondeu a uma consulta, disse que os testes foram feitos considerando um intervalo de 21 dias, então ela não se responsabiliza por 3 meses, está falando de 3 meses para a segunda dose, não é? Enfim, por que isso, não é? Eu vou insistir ainda no senhor Pinóquio barra Pica-Pau Marcelo Queiroga, porque eu considero deprimente, vergonhoso, sabe? Você observar como ele tem agido. Você percebe que ele está desconfortável quando ele mente, e quando ele omite, e quando ele maquia, sabe, vai maquiando os dados. Mais 100 milhões, mais 200 milhões, daqui um pouco vai falar assim, mais 1 bilhão. É esse tipo de discurso grandiloquente, não é? E não consegue, e agora vem, agora tem uma propaganda, uma peça publicitária para falar sobre a vacina. Isso é algo absurdo quando nós imaginamos essa situação. Porque 1 ano e 2 meses depois me aparece o ministro da Saúde falando que vai fazer uma peça publicitária para tratar da necessidade da vacina e dos cuidados, não é? Que coisa impressionante. E aí vai dizer aquela frase, né? Antes tarde do que nunca. Que coisa impressionante. Depois de 428 mil, mais de 428 mil cidadãos brasileiros perderam a vida. E aí vem o Pinóquio barra Pica-Pau, Marcelo Queiroga, e diz isso. E ele diz que vai vacinar os atletas, porque tem de participar da Olimpíada e com as 2 doses, não é? E o povo não, o povo é uma dose só, daqui a 3 meses, se der, vacina. E sem contar a desorganização dessa vacinação, que é algo que assusta, tá? Muito. Bom, e quando eu fico pensando, sabe, quão baixo, até onde vai o senhor Marcelo Queiroga, Pinóquio barra Pica-Pau? É deprimente. É um médico. Ele não é um ministro. Ele está exercendo a função de ministro. E isso vai passar, e vai passar rapidamente. Então ele está destruindo a história dele. Ele não vai ser ministro e vai ficar um legado assustador de um lacaio, sabe? É que ele se submeteu a um pseudo-médico, um pseudo-deus, um pseudo-poder supremo, que acha que pode receitar cloroquina, ivermectina e esse tipo de fármaco sem nenhuma eficácia comprovada. Pelo contrário, está comprovada a ineficácia e que isso faz mal para a saúde. Mas, enfim, a CPI está avançando nesse sentido aí, tá? Então, esse é o primeiro personagem, tá? O segundo personagem, seguramente,
é o senhor Fábio Van Garten, que ontem, apesar de ser acusado, né, de mentiroso e de ser pressionado, né, ameaçado de cadeia, o que ele fez foi voltar atrás no que ele disse. Mas só que ele não disse assim, olha, eu sou um fanfarrão, né? Aquilo que eu falei na revista Veja, porque a revista Veja desmentiu ele ao vivo, mostrando, olha, aqui está a fala dele. E ele disse exatamente o que está escrito. Mas, enfim, ele foi lá para cumprir o papel, né? De beijar os pés, de lamber os pés do senhor Tenente Macunaíma Messias, tá? De uma forma ridícula e sem nenhuma eficácia, assim como os remédios que esse pessoal orienta. Na verdade, deu um tiro no pé, quando ele apresenta a carta, coloca em evidência a carta que a farmacêutica Pfizer enviou para o Brasil em 9 de setembro, que o governo só foi falar nisso 2 meses depois. Mas, enfim, tá? Esse ainda é um personagem que vai retornar, com certeza. E provavelmente vai experimentar um ou 2 dias na cadeia por conta desse tipo de atitude. A gente percebe que a conta está chegando, tá? Aí o outro personagem que eu queria fazer menção aqui é o Eduardo Pazuello Pinóquio, ou Pinóquio Eduardo Pazuello. Eu tenho cá para mim que ele representa a vergonha do Exército Brasileiro. Porque é impressionante como que uma pessoa com a competência do senhor Pinóquio Eduardo Pazuello ficou tanto tempo como ministro. É algo insano, é algo que demanda um estudo acadêmico sistemático com especialistas da psicologia e da psiquiatria, para entender como que ele se submeteu a isso, né? Um manda, o outro obedece, sabe? E inclusive querer mudar bula de remédios, sabe? Querer impor um protocolo de uso de cloroquina, é algo insano quando eu imagino que a gente está falando de um general. E aí você percebe a mão do tenente Macunaíma, não é? Que é o personagem mor dessa história toda, tá? A questão do Pinóquio Pazuello, ela ainda vai ser evidenciada nos próximos dias, provavelmente na próxima semana, porque nós temos um grande enclave aí. Se ele for depor, os resultados são imprevisíveis, e se ele não for, os encaminhamentos podem ser mais imprevisíveis e danosos ainda. E percebe-se que ele não tem clareza intelectual para poder responder os questionamentos diante da CPI, sabe? Sobretudo quando eu penso o senador Otto Alencar, não é? Humberto Costa, dentre o próprio vice-presidente Randolfo Rodrigues, o Renan, o Omar Azif, dentre outros, que podem colocar ele em situação muito difícil. E a condição, a capacidade argumentativa do Pinóquio Eduardo Pazuello é muito restrita e limitada. Então, é melhor o Macunaíma Messias, o tenente, começar a reconhecer os erros. Já começou ontem, não é? A reconhecer os erros, porque a conta está chegando, tá? E a gente volta a falar do senhor Pinóquio Eduardo Pazuello, na medida em que os desdobramentos, não é? Venham a se apresentar para nós. E aí tem o personagem Mó, que quase que ele dispensa apresentações, que é o senhor Tenente Macunaíma Messias. As ações desse senhor, elas são quase que inteligíveis. Elas são inacreditáveis. Ele não fala lé com cré. Os argumentos dele são os mais estapafúrdios que se possa imaginar, que mostra uma competência, uma preocupação ética e moral que se encontra abaixo de zero, sabe? Ele não tem nenhum decoro em relação ao cargo que ocupa. Ele não age de maneira alguma
como um presidente da República. Ele age como um agitador de auditório, que na verdade eu acho que é isso que ele pensa que vai ser, né? Tem o Siqueira, não sei das quantas lá, no Amazonas, e nós vamos ter o Macunaíma Tenente Messias Siqueira, aqui no sudeste do Brasil. Deve ser isso, não é? Ele vai entrar a família toda para a área do entretenimento, sabe? Talvez fazer alguns filmes de horror, quando eu penso 428 mil pessoas que morreram, tá? Em função do descaso desse governo. Então, para você caracterizar o personagem do tenente, né, o Macunaíma, basta você lembrar de algumas das pérolas que ele emitiu nos últimos 13, 14 meses, não é? É uma gripezinha, quem manda sou eu, vai chorar até quando? Morrer vai morrer mesmo, não sou coveiro, vai comprar a vacina da sua mãe, não é? Já está acabando essa pandemia. Vamos todo mundo contaminar. A melhor vacina é a doença, contrair o vírus. Enfim, é tanto absurdo que eu prefiro parar por aqui, porque se trata de uma pessoa que apresenta problemas relativos à sociopatia ou psicopatia. E é grave isso, porque ele não tem noção de que esses 10, 20 milhões de pessoas que o seguem, eles estão morrendo, eles estão se contaminando, eles não têm uma varinha mágica, tome cloroquina e você está salvo. Tá? Então, ele é responsável por um percentual significativo de mortes pela Covid-19. E a história vai julgar esse personagem, essa pessoa, esse ser. Tá? Bom, esses são os personagens, então. Tá? O Marcelo Queiroga, Pinóquio barra Pica-Pau, o Fábio Van Garten, Pica-Pau, com certeza, Eduardo Pazuello, Pinóquio, com certeza, e Tenente Messias, presidente do Brasil, Macunaíma, seguramente. Essa caracterização é perfeita. E foi eu, a primeira pessoa que falou isso. Tá? Mas isso ainda vai ganhar contornos maiores no Brasil e no mundo, porque ele é um Macunaíma. É preciso ler o Macunaíma, do Mário de Andrade, mas ele é um Macunaíma, seguramente, um herói sem nenhum caráter. Tá? E agora vamos falar das personalidades. A começar pelo Mandetta. Bom, ele é um agente político e um agente médico, sem dúvida, não é? Mas o discurso dele acaba se equilibrando e se tornando aceitável. Na medida em que ele se contrapôs, ele foi a primeira pessoa a enfrentar de forma aberta o senhor Macunaíma Messias. E disse, inclusive, aquela frase célebre, né? É o médico que não abandona seu paciente. Então, ele disse que não ia pedir para sair. E não ia ser demitido a pedido. O presidente ia ter de arcar com o ônus de mandá-lo embora. E foi isso que o presidente fez. Então, ele acaba por representar um elemento positivo nessa situação que nós estamos vivendo, em função da forma articulada com que ele se manifesta sobre esse assunto, da forma aberta e de confronto mesmo. Ele parte para o confronto com o senhor Macunaíma Messias. Então, o Mandetta é uma incógnita, porque ele é mais político do que médico, mas tem estado ao lado da racionalidade, no que se refere a essa tragédia brasileira que é a pandemia da Covid-19. Tá? O segundo personagem é o Nelson Teich, que aceitou alegremente ser ministro da Saúde, não é? Mas, rapidamente, ele percebeu que ele tinha de se transformar no longa-manos do senhor Macunaíma Messias. E aí, numa reunião hilária, que um repórter informa ele, né, de algumas decisões do presidente, né, que era para abrir academia, não sei o quê, manicure, tá? Enfim, salão de beleza, essas coisas todas, ele vai e pede para sair. É um médico elegante e digno, então é uma personalidade assim como Mandetta, sobretudo pelo fato de ter tido a coragem e a disposição
de dizer, bom, eu fico com a minha história de vida, eu fico com a ética, eu fico com a moral, eu fico com a ciência. Ele protegeu a história de vida dele. Então, continua sendo uma pessoa altamente respeitada. E a surpresa do momento, que é o Antônio Barra Torres, que deu uma lição de dignidade e decência e de coragem. Ao contrário do senhor Pinóquio Barra Pica-Pau, né, Marcelo Queiroga, do senhor Pica-Pau, Eduardo Pazuello, e do senhor do Pica-Pau, né, Fábio Van Garten, sabe? E de todos, o pior seguramente é o Pinóquio Pazuello, tá? Mas o Fábio Van Garten que abriram mão de qualquer traço de dignidade, de personalidade. Eles se posicionam esses três, Fábio Van Garten, Pica-Pau, Eduardo Pazuello, Pinóquio, Marcelo Queiroga, Pinóquio Barra Pica-Pau, como lacaios do senhor, do outro personagem mó, né? O Macunaíma, herói sem nenhum caráter, Tenente Messias. Tá? Então, para esses, o que você percebe que são personagens que vivem fora da realidade, que não têm nenhum respeito à moral, nem à ética, nem aos bons modos, nem à educação e nem ao respeito àquilo que é a humanidade, à alteridade humana, à vida. Não respeitam a vida. Ponto. É o suficiente. E aí tem a personalidade, que é o médico Mandetta, né? Luiz Henrique Mandetta. O Nelson Taj, que também é uma personalidade que passa para a história, é mais grande do que entrou quando foi participar do Ministério. Ele sai mais grande, tá? E, por fim, o Antônio Barra Torres, que depois de participar de reuniões antidemocráticas, manifestações democráticas, com o tenente Macunaíma, não é? Ensandecido, ele se apresenta altamente técnico nessa CPI da Covid-19. Atos e omissões. Tá? Então, é uma grata surpresa perceber que a decência faz parte do comportamento e da atitude das Forças Armadas. O senhor Antônio Barra Torres é um almirante, não é? Da Marinha. E é uma pessoa ética e moralmente respeitável e se tornou admirado por isso, pela sua postura coerente, firme, educada, serena, assim como o Nelson Taj, tá? E não tão política como o Mandetta. O Nelson Taj não foi político, é uma personalidade, e o senhor Barra Torres considera que a função dele diante da Anvisa é uma missão, a mais importante da vida dele, e que a preocupação é fazer o que é certo, sabe? É agindo dentro dos princípios da decência, que é o que falta ao governo federal. O governo federal, ele é desprovido de qualquer decência, de qualquer valor ético ou moral. E foi o contrário com o senhor Antônio Barra Torres. Realmente uma personalidade que a gente deve aplaudir, tá? Então fica aqui os meus aplausos para o almirante presidente da Anvisa, né? Diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Nossos aplausos para o Henrique Mandetta e nossos aplausos para o Nelson Taj, o médico Nelson Taj, tá? Que mostrou que tem caráter, personalidade e que difere muito dessa realidade macunaímica, insana, que envolve o governo federal. Com mentiras desabridas, com mentiras descaradas, com mentiras que não se sustentam, que não param de pé. E continua defendendo isso. E o mais impressionante é que você tem um grupo enorme de médicos que deixaram de ser técnicos, de serem conhecedores da medicina, para serem ideólogos, sabe? Para apresentar tratamentos ideologizados. É uma insanidade, é o mundo de Macunaíma. E aí eu paro por aqui, porque falar tanto em Macunaíma pode fazer mal para a saúde. Tá? Então é isso, a gente se vê. Um abraço, eu espero que todo mundo acompanhe, tá? O que está acontecendo, porque isso diz respeito à nossa sociedade brasileira, isso diz respeito ao nosso futuro, tá? E nós já estamos com 428 mil hoje, vamos passar de 430. Provavelmente vamos chegar a 1 milhão
é de vidas perdidas ainda no início de junho, do mês de junho. E está voltando tudo. Em Goiânia já teve um aumento de 40% no número de mortes. Hoje vocês vão ver aquele mapazinho, não é? Apresentando o que aconteceu nos últimos 24 dias, com vários estados em alta no número de mortes de contaminados. E aí vem a terceira onda e o Pinóquio, os Pinóquios continuam atuando, se escondendo, mentindo, não é? Os pica-paus continuam por aí criando polêmicas e intrigas, como o senhor Fábio Van Garten. E o Macunaíma continua sendo Macunaíma. Sabe? Insano, psicopata, sociopata, com mania de grandeza, sem nenhum caráter. É isso. Sem nenhum projeto, sem nenhuma ideia, sem nenhuma decência. Aliás, o senhor filhote de Macunaíma, não é? O senhor casa, mansão de mais de 6 milhões de reais, senador Flávio Bolsonaro, vai em manga de camisa para poder chamar outro senador de vagabundo. Pois é. Deveria se haver uma mensuração, né, do nível de decência a partir da perspectiva ética e moral dentro do Senado, dentro do Congresso, dentro do governo federal, dentro da política de uma maneira geral. Porque é engraçado. Nós temos uma personalidade política, que é o senhor Luiz Henrique Mandetta, e duas personalidades, uma médica e outra das Forças Armadas, que é o Antônio Barra Torres e o Nelson Taj. Os outros representam personagens, talvez até como esse pessoal que está lá como presidente, relator e vice-presidente da Covid estejam representando algum personagem para nós. E vamos chegar a 430 mil mortes, isso é desolador. A gente está falando de vida, não de abacates, de bananas que apodreceram. A gente está falando de seres humanos. Não são só os números, 430 mil seres humanos que fazem falta. É isso. Valeu.